Meus amados irmãos, um bom dia, recebam todos a paz do Senhor Jesus. E hoje entramos no 5º dia de exposição do livro de Levítico e vamos expor hoje o capítulo 13, 14 e o 15, com vocês, o irmão José da Hora. Em Levítico 13, do verso 1 ao 17, nós temos a lei a respeito da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo estiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não aparecer mais profunda do que a pele e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo. E se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. E apesar da erupção, então ele lavará as suas roupas e estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção espalhou-se pela pele e ele a declarará impuro, trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tornou branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a parte da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote verificar, este a examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo ficou branco, ele está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada se tornou branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Do 13 ao 30, examinado pelo sacerdote. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele, e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote, e este examinará o local, e se parecer mais profundo do que a pele, e o pelo ali estiver tornado branco, o sacerdote declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se quando o sacerdote o examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele, se estiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Mas se a mancha não tivesse alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha, e se o pelo sobre ela estiver se tornado branco e se parecer mais profundo do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco, e esta não estiver mais profunda do que a pele, e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia,
o sacerdote o examinará, e se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote a declarará impura, sinal de lepra. Se, todavia, a mancha não estiver se alterado, nem se espalhado pela pele, mas estiver diminuído, é inchaço da queimadura, o sacerdote declarará puro apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Do 31 ao 19, mais um quadro. Mas se, quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele, e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa reparará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Ela lavará suas roupas e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará, e se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelos amarelados, e a pessoa estará pura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna estará curada. A pessoa estará pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher estiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa estará pura. Do 40 ao 46, mais sintomas. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele será meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra, que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada da parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declarar impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro! Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Do 47 ao 56, acerca do mofo. Quando aparecer manchas de mofo em alguma roupa, seja lã, seja linho, ou qualquer peça, tecido ou entrelaçado de linhos ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro ou na peça, tecido ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará a mancha, e se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça de tecido, ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo e o objeto está impuro. Ele queimará a roupa ou a peça, tecido ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo, o objeto será queimado. Mas se, quando o sacerdote o examinar, a mancha não tiver se espalhado pela roupa ou pela peça de tecido entrelaçado ou objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará, e se a mancha não tiver alterado sua cor,
ainda que não tenha se espalhado, o objeto está impuro. Queime-o no fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado, quer o outro do objeto. Se quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado, o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou do tecido, ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, ou no tecido entrelaçado, ou no couro, o mofo se alastra, e tudo o que tiver mofo será queimado com fogo. Mas se, depois de lavada, a mancha desaparecer da roupa, ou da peça de tecido entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, então estará puro. Esta é a regulamentação acerca da mancha do mofo na roupa de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará, se a pessoa foi curada da lepra. O sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves sejam mortas numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, e com o pano vermelho e com o ramo de isopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que, sendo purificado da lepra, e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, reparará todos os seus pelos e se banhará com a água, e assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. Do 10 ao 14, o sacrifício. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com os 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos seus cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor com gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificadas as ofertas pelo pecado e holocausto. Como se dá como oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É santíssima. O sacerdote porá um pouco de sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Do 15 ao 18, o óleo. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda, molhará o dedo direito no óleo que está na palma da sua mão esquerda, e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco de óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Do 19 ao 23, a oferta pelo pecado. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, a qual estará puro. Se todavia for alguém pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro
como oferta pela culpa, para ser movido e para fazer propiciação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo, e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia ele os trará ao sacerdote para a sua purificação à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. Do 24 ao 32, a oferta pela culpa. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa como uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco de sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco de óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco de óleo na palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo na palma da mão de suas mãos nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daqueles que está sendo purificado para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombos conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Esta é a regulamentação para que todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a sua oferta de purificação. Do 33 ao 48, purificação da mancha ou do mofo. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e a puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa, examinará as manchas nas paredes e, se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecer mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e deixará fechadas por 7 dias. No 7º dia voltará a examinar a casa. Se as manchas se houver espalhadas pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas jogadas num local impuro fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e o reboco raspado seja num local impuro fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa, depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la. Se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo e esta casa está impura. Ela terá que ser demolida, as pedras, as madeiras e todo o reboco da casa. Tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechado estará impuro até a tarde. Aquele que dormiu ou comer na casa terá que lavar suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhadas, depois de rebocada a casa, declarará-a pura, pois as manchas de mofo desapareceram. Do 49 ao 57, o sacrifício. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois, matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo
e pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergerá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro, e com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará apropriação pela casa, e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca do tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, de inchaço, de erupção ou de manchas brilhantes, para que se determine quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca do tipo de lepra e de mofo. Em Levítico 15, do verso 1 ao 12, leia acerca do fluxo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar as coisas lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em que o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. A vasilha de barro no qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Do 13 ao 15, o sacrifício. Quando o homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação, lavará as suas roupas e se banhará com água corrente, e ficará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto, e assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do seu fluxo. Do 16 ao 18, leis acerca do sêmen. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando o homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Do verso 19 ao 28, leis acerca da menstruação. Quando a mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias fora da menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama que ela se deitar enquanto continuar com o seu fluxo estará impura.
como acontece com a sua cama durante sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer cama que se deitar enquanto continuar o fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a menstruação. Tudo que ela se sentar ficará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma das suas coisas ficará impuro, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sairá do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. Do verso 29 ao verso 33, o sacrifício. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminação com sua impureza, o meu tabernáculo que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tiver fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, ou do homem ou da mulher que tem fluxo, e do homem que se deitar com uma mulher que está impura. Em Levíticos 13, vemos as recomendações sobre o tratamento da lepra e do leproso. Visto que analisamos o aspecto sanitário das recomendações, que vão desde o capítulo 12 ao 15, em Levítico 12, aqui quero analisar o símbolo espiritual da lepra sobre o ser humano. A lepra é uma figura do pecado sobre o ser humano, visto que suas raízes são profundas, estão diretamente ligadas à corrente sanguínea do contaminado, sendo o símbolo da semente do pecado que está dentro de cada um de nós. Além disso, ela possui um caráter muito particular, pois se manifesta em cada doente de uma maneira específica. Em alguns, começa pela mão, em outros pelas pernas, rosto, enfim. No ser humano, o pecado procura escravizar de diferentes maneiras e formas, oprimindo, viciando e marcando das maneiras mais bruscas e absurdas possíveis. A lepra não tem cura, apenas a intervenção divina pode restaurar o leproso, o mesmo que acontece com o pecado. Apenas o perdão de Jesus pode nos limpar do pecado. Por fim, o leproso deveria ser excluído da comunidade e passar a viver em uma cidade de refúgio, longe, distante de tudo o que ele amava, de sua história, bens, família, enfim. O objetivo era evitar a contaminação generalizada. Somente a purificação realizada pelo Senhor Jesus pode nos reaproximar da vida abundante que Deus preparou para nós. Ele nos resgata e insere na igreja e passamos a fazer parte da família de Deus. Já em Levítico 14, continuamos a ver as leis acerca da lepra. Aqui vemos que após a cura, o leproso deveria convocar o sacerdote e ser examinado por ele, para só então ser declarado a sua cura. O exame era feito fora da comunidade, e o sacerdote o examinava por 14 dias no total, para só então sua cura ser publicamente declarada, e o leproso reinserido à convivência com o povo. Vemos que Jesus é o único capaz de nos purificar de todo o pecado, e também o único que pode nos inserir no meio do povo de Deus. Há milhares de religiões e de deuses em todo o mundo, e ao longo da história, mas lendo Gênesis, percebemos que só existe um verdadeiro Deus e Criador de todas as coisas, Deus, Yahvé, Elohim. Esses são alguns dos nomes pelos quais ele é conhecido. A inserção do pecado na comunidade dos santos só pode ser feita por meio de seus representantes legal, Jesus Cristo, o Redentor. Ele assume o papel de sacerdote, examinador,
que declara publicamente a nossa purificação e perdão dos nossos pecados. Não podemos ser contrariados por ninguém, visto que na cruz do Calvário ele rasgou a cédula que nos era contrária. Já em Levítico 15, vemos a exposição das regras referente à pureza corporal. Os fluxos que poderiam sair da pele humana também era símbolo de doença ou inflamações crônicas, que podiam ser motivo de contágio. Esses sintomas deveriam ligar o alerta dos sacerdotes, que colocavam as pessoas em quarentena até estivesse limpa. Podemos enxergar mais um símbolo do pecado neste caso, o que se refere às más companhias. Observe o que nos diz o sábio: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Provérbios 23, 20 e 21. Precisamos estar muito atentos com as pessoas que nos influenciam, que são referências e mentores em nossas vidas. A atitude, escolhas e estilos de vida delas refletem diretamente na nossa. Assim como os fluxos e infecções da pele de um podiam infectar o outro, da mesma forma o estilo de vida das pessoas reflete no nosso. Sendo assim, os nossos relacionamentos precisam ser dirigidos pela boa mão de Deus e os conselhos de sua palavra. De outra maneira, sofremos muitos danos a serem contaminados. E assim eu desejo terminar o dia de hoje, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.